Irmãos, da última vez que eu preguei e disse que não costumava ficar nervoso, hoje essa afirmação foi testada. Porque estamos em circunstâncias completamente adversas. Está tudo diferente. Quando o Arthur me disse que ia ser feito aqui na cave, eu comecei logo a pensar em língua coisas. O que é que podia correr mal? Mas pela graça de Deus, nós estamos a fazer como funciona. Amém? Amém. Pronto, então vamos tentar, desta maneira, conseguimos na mesma o nosso alimento espiritual, deste nosso dia de sábado. E a mensagem que eu tenho para vos trazer hoje, curiosamente, vai conectar-se àquilo que nós falamos na escola sabatina. Mas isto também não é de estranhar, porque estamos sempre a estudar a Bíblia e a Bíblia está conectada entre si, de todas as maneiras. Então, eu queria começar este estudo com a leitura de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. João capítulo 14, dos versos 1 até o verso 3. E diz o texto o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é um texto muito de vós sabem de cor, certamente. E esta é, de facto, a esperança de todo o cristão. O cristão coloca toda a sua confiança nesta promessa. Não importa quão mal nós vejamos que o mundo está a ficar, não importa quanto os problemas estejam a aumentar, nós sabemos que vai haver um dia, vai chegar a hora em que nós vamos ver a solução para tudo isto, em que nós vemos um dia melhor a surgir. E nesse dia, Jesus virá nas nuvens em glória e nos vai levar para uma nova pátria. Vai tomar o seu povo. E esta promessa ela é uma parte fundamental do Evangelho, certo? A palavra Evangelho nós sabemos que significa boa nova, boas notícias. E na verdade o Evangelho traz mesmo boas notícias. Não é verdade? Porque se há uma coisa na qual o mundo e a Igreja concordam, é que o mundo está mau e vai de mal a pior. Não é? O mundo está em apuros. Os problemas são incontáveis. Estão a crescer, estão a piorar. Nós vemos crises de todas as espécies e de todos os tamanhos a aparecerem em todos os lados. E toda a gente, mais tarde ou mais cedo, ao ver tudo isto a acontecer, começa a sentir aquele desejo. Aquele desejo do dia em que virá a solução. Do dia em que virá a libertação. E nisso o mundo e a Igreja concordam. E esta é uma das razões pela qual Deus permite os problemas. É porque se não houvéssemos estes problemas, nós não teríamos este desejo de ver a solução, de ver o dia em que isso ia ser resolvido. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Colossenses: Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E logo a seguir ele diz: Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Por vezes é este mesmo o desafio. Quando nós estamos confortáveis, quando nós temos um bom emprego, trabalhamos numa boa empresa, a nossa vida está estável, temos um pouco mais de abundância daquilo que seria o normal, nós facilmente desviamos os nossos pensamentos das coisas que são de cima e nos focamos nas coisas que são da terra. E nós começamos a pensar como é que vai ser a nossa próxima casa, o nosso carro, o nosso filho que vai para a faculdade, ou o nosso próximo curso, ou, enfim, como é que vão ser as nossas próximas férias. Estamos sempre a pensar nos planos que vamos fazer aqui, nesta terra. E esquecemos de pensar naquilo que Deus nos mandou que pensássemos, nas coisas de cima. Se nós prosperássemos, e se nós prosperarmos continuamente, nós vamos facilmente perder o nosso foco naquilo que é o essencial. E vamos colocar os nossos pensamentos naquilo que Deus não quer. Por isso é que Ele permite também as provações na nossa vida. Nós temos que nos lembrar que este não é o nosso lar. Aqui há drama, há problemas, porque este não é o nosso lar. E é por isso também que Deus às vezes permite que haja doenças na nossa vida. Para que nós nos lembremos de que existe um lugar que está prometido, em que não haverá mais doenças, nem mais morte. Então, Deus permite estas coisas para que nós possamos restabelecer o nosso foco.
para que nós possamos recalibrar os nossos pensamentos nas coisas do alto. E é por isso que a segunda vinda de Cristo significa tanto para nós como filhos de Deus, porque sabemos que vem um dia melhor, não importa o quão más as coisas pareçam agora. E é verdade que, mesmo que a vossa vida agora até vá muito bem, mesmo que agora até tenham prosperidade e abundância, acreditem que quando Jesus vier e restaurar tudo, estas coisas, até as melhores coisas, as mais agradáveis, mais atrativas daqui da Terra, vão perder a cor, vão perder todo o encanto em comparação àquilo que Deus tem preparado para nós. E, portanto, mesmo que nós vivemos em abundância, Deus diz que há algo melhor a caminho. E se nós passamos por necessidades, então ainda mais temos para esperar por esse dia que vem para libertar-nos dos problemas. Então, quando os discípulos eles receberam esta mensagem de Cristo, Jesus disse-lhes: olhem, eu vou voltar. Eu vou agora para o céu, vou para o santuário celeste e vou interceder por todos vós. E depois irei voltar por vós. Agora vão, levem esta mensagem a todo o mundo. E o que é que os discípulos fizeram? Eles fizeram isso mesmo. Eles acreditaram na mensagem, a mensagem transformou as suas vidas e eles foram e levaram o Evangelho por onde quer que passaram. Qual foi a recompensa deles instantânea? Perseguição, exatamente. Foi essa a recompensa instantânea que eles tiveram. Perseguição. E quando nós estudamos o livro de Atos, nós percebemos que o mundo em que os apóstolos viviam era um mundo sem Deus. Era um mundo anticristão. Era um mundo que não tolerava a sua presença. E então nós vemos que este mundo em que os apóstolos viviam não queria que João 14, a promessa que lemos no início do culto, não queria que João 14 acontecesse. Na verdade, eles queriam que João 14 fosse o mais adiado possível. Então nós vemos que os apóstolos tinham uma boa notícia, é verdade, mas quando o povo de Deus tentou propagar esta notícia no mundo, o mundo ofendeu-se com ela. A mensagem da cruz, apesar de ser bela, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em todo o seu impacto, ela também podia ser ofensiva para o coração não convertido. E era algo que ninguém queria ouvir naquela época, ou muito pouca gente, na verdade. E então é importante que nós compreendamos que no tempo dos apóstolos ser cristão era algo impopular. Nesses dias havia perseguição, havia sofrimento e havia martírio. Mas porquê é que o Evangelho sofreu esta oposição? Porquê é que nós temos algo que é supostamente uma mensagem de esperança, uma mensagem boa, a sofrer também oposição? Havia algo mais para além da esperança que nos dá a mensagem. A mensagem pedia algo mais. Jesus não ia simplesmente vir e levar toda a gente consigo. Então vamos ver o que diz Mateus 1. Mateus no capítulo 1 e no verso 21. Mateus 1 no verso 21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo vai voltar, é verdade. Mas ele não vai voltar para levar as pessoas que ainda estão nos seus pecados. Ele vem para levar as pessoas que foram libertas dos seus pecados. Ele salvou o povo dos seus pecados. É isso que o texto diz, não diz nos seus pecados. As pessoas tiveram que ser libertas deles. E isso significa que o pecado teve que ser identificado e teve que ser combatido. E aí está o problema. Existem muitas igrejas hoje em dia, nós sabemos, cujo principal objetivo é fazer com que as pessoas se sintam bem. Então, o pecador entra, senta-se, ouve a mensagem e sai para o mundo, tanto ou mais encorajado a continuar no seu pecado como estava antes. Porque não houve nenhum apelo para a mudança. Porque Jesus ama-te e está tudo bem. E isto é muito perigoso. É um tipo de doutrina muito perigosa, irmãos. Então, Jesus, quando olhamos para Jesus, nós vemos que Ele nem sempre disse aquilo que fazia com que as pessoas se sentissem bem. Jesus amava as pessoas a tal ponto que preferia dizer-lhes a verdade na cara do que dizer-lhes algo que até fosse fazer sentir muito bem naquele momento, mas que depois pudesse fazer-lhes mal. Então,
assim deve ser com todos os pregadores da mensagem, com todos os ministros do Evangelho nos dias de hoje. A mensagem vai ter sempre uma componente bela, atrativa, porque o Evangelho é assim, é isso mesmo. Mas mais tarde ou mais cedo vai haver uma componente dessa mesma mensagem que não vai ser tão agradável e que vai fazer com que as pessoas possam dizer até: olha, eu não gostei de ouvir isso. E se voltares a dizer, vão haver consequências. E é verdade que quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos esta mesma coisa acontecer. No Evangelho de João, quando Jesus entra em cena, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Incrível. Começa logo com uma grande entrada. Em João 2, nós vemos Jesus a operar um milagre em favor de um casal, a poupá-los de uma potencial uma grande vergonha, não é? No seu casamento ia faltar a bebida. E então Jesus transforma a água em vinho. Incrível. Toda a gente gostava de Jesus depois disso. Em João 3, nós vemos que Jesus é tão impressionante que até tem rabis a encontrar-se com ele durante a noite para perguntar como é que podem ser convertidos. Em João 4, Jesus está a falar agora com samaritanos, o povo mais desprezado, mais ostracizado naquela época para os judeus. E com uma mulher. E através daquela mulher, ele vai evangelizar toda uma cidade. Vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Em João 5, Jesus faz um milagre incrível. Ele cura um homem que estava doente há 38 anos. E cria maravilhas nas mentes de muitos que testemunham isto. Então parece que o povo adorava Jesus. Jesus entra no seu ministério com muita força e ganha muita afeição geral da população. Mas nós sabemos que havia algumas pessoas que não gostavam deles, nomeadamente Jesus, nomeadamente os líderes religiosos, não é? Porque acreditavam que Jesus vinha tirar-lhes aquilo que era deles. Prestígio, popularidade, os seguidores. E então, ainda assim nós vemos que a maior parte das pessoas gostava de Jesus. Seguiam, amavam até. Mas quando nós chegamos a João 6, há uma reviravolta. Jesus faz algo que nós nunca esperaríamos que ele fizesse. Mas ele sabia exatamente o que estava a fazer. No início do capítulo, Jesus está a pregar a uma enorme multidão e ele vê que aquelas pessoas já estavam ali há muito tempo, estavam num lugar remoto e estavam com fome. E ele teve empatia delas e fez um milagre por elas, como era o costume de Jesus. Ele fazia sempre o seu milagre pelos outros, não por si mesmo. E então, ele multiplica uma meia dúzia de pães e de peixes e alimenta toda aquela multidão. Outro milagre incrível de Jesus. E é por esta altura que nós vemos que Jesus tinha milhares e milhares de seguidores. Nós não sabemos o número ao certo, mas podemos arredondar e dizer que sejam mais do que 10 mil, provavelmente. É um número muito grande. Nas nossas mentes terrenas nós chamaríamos a isto de ministério de sucesso, não é verdade? Mas quando nós olhamos para o final do ministério de Jesus, para a cruz, e nós vemos como todos os discípulos o deixaram, até mesmo os seus apóstolos o deixaram. O apóstolo João ainda ficou até ao fim ali da morte de Jesus, mas depois também fugiu e se escondeu. Então, quando nós olhamos para essa fase do ministério de Jesus, nós dizemos: ele foi um sucesso, mas agora é um fracasso. Mas a verdade é que Jesus não foi um fracasso. Nunca podemos dizer que o ministério é um sucesso ou um fracasso pelos números. Nós vemos que o ministério de Jesus pareceu um fracasso desde que ele foi preso até durante ainda algum tempo, porque mesmo depois da sua ressurreição, os apóstolos não começaram logo em força, os discípulos não começaram em força. Foi só depois do apedrejamento de Estevão que nós vemos a igreja a começar em poder a levar a mensagem ao mundo. Então, o ministério de Jesus foi um fracasso? Não foi. Não foi um fracasso. Mas pareceu um fracasso, em certa altura. E Jesus, neste momento do seu ministério, em João 6, no início, tinha números impressionantes. Números que faziam inveja a qualquer organização religiosa de hoje em dia. Não tínhamos dúvidas. Então ele estava a pegar a mensagem, estava a dar boas notícias, estava a curar, a fazer milagres, a ajudar todos aqueles que se cruzavam com ele, porque sabemos que Jesus fazia assim. E
ele apercebe-se de uma coisa. Há muita gente que o está a seguir só por causa dos pães e dos peixes. Eles estão na mentalidade daquilo que podem receber, em vez de estarem na mentalidade daquilo que podem dar. Então, o que é que Jesus faz? A Bíblia diz-nos. Vamos a João, agora mais para o final do capítulo. João 6, 53 e 56. E vamos manter a nossa Bíblia em João 6. João 6, 53 até 56. Diz-nos assim o texto. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Bem, quando estas pessoas judias, fiéis, ouviram isto, até regalaram os olhos. Este homem está a dizer-nos que temos que comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso é canibalismo. Isso é contra os princípios bíblicos. O Desejar Todas as Nações diz que Jesus estava a fazer um teste a esta multidão. Que ele lançou uma pergunta, aliás, ele disse algo potencialmente controverso e estava à espera de uma reação. E a reação que ele estava à espera é: mestre, eu não percebo o que estás a dizer, ajuda-me a compreender. Não percebi. Mas em vez disso, nós vemos outra reação, distinta. Nós estaríamos à espera que o povo, de facto, perguntasse a Jesus o que é que ele queria dizer. Porque é isso que nós fazemos na escola, na faculdade, com os nossos professores. Quando eles dizem alguma coisa que nós não compreendemos, nós perguntamos: professor, não compreendi. Pode repetir? Pode ajudar-me a compreender? Também pode dar-se o caso que o professor diga um completo disparate. Não faz sentido nenhum. Até vai contra os meus princípios. Mas o professor fez sentido até agora. Deixa-o falar. Filtrei. Seria essa a reação esperada. Mas não foi. Este professor, Jesus, disse algo um pouco mais controverso e a maneira das pessoas reagirem foi de revolta. Foi de completa negação. Eles achavam que Jesus estava a promover o canibalismo, quando isso não podia estar mais longe da verdade. Na verdade, Jesus sabia porque é que eles o estavam a seguir. Vocês não me estão a seguir por aquilo que eu vim dar. Vocês estão a seguir para obter as coisas temporais que vocês querem. Então, se formos ao verso 60 de João 6, nós vemos que diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Que é como quem diz: para mim já deu. Já não consigo ouvir mais isto. Vou-me embora. E então todo o verdadeiro ministro do Evangelho, mais tarde ou mais cedo, vai ter que ter algo mais duro, mais difícil de digerir, para dizer ao seu rebanho, aos seus amados. E porque não é sempre possível termos uma mensagem confortante, uma mensagem agradável de se ouvir. Não é? E o pregador não deixa de ser uma pessoa amável, uma pessoa simpática, uma pessoa respeitosa, só porque tem que dizer algo mais duro, às vezes. Algo não tão bom de se ouvir. Mas nós temos que entender que a mensagem que Deus deu ao seu povo, ao povo que espera a sua segunda vinda, é uma mensagem que nem sempre vai criar uma reação de felicidade e de disposição para ouvir essa mesma mensagem. É importante, sim, que sejamos simpáticos, que sejamos amáveis para com quem estamos a falar, que não sejamos rudes, porque muitas vezes algumas pessoas são rudes e perdem a razão com isso. Mas temos que compreender que há coisas que nós temos que dizer e que, independentemente da voz, da postura ou do vocabulário que nós usemos, apesar de serem verdade, vão potencialmente ofender alguém. E mais, potencialmente vão criar inimigos. Até. Então, se nós continuarmos para João 6,66, diz que, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quantas pessoas é que seguiam Jesus antes disto? Milhares e milhares. Muitos. Não sabemos ao certo o número. E agora diz-nos que muitos o deixaram, mas sabem que eu acho que foi a maior parte. Como é que eu provo? Vamos ver o verso a seguir. 67.
Diz: então disse Jesus aos 12: quereis também vós retirar-vos? A quem é que Jesus disse? Aos 12. Ele tinha milhares e agora ao seu lado ficaram só 12. Se um pastor estivesse a pregar numa igreja que tinha milhares, depois do sermão acabar ficava com 12, o que é que vocês diriam? Ele foi um sucesso, mas agora é um fracasso. Não é? Jesus era um fracasso? Pergunta outra vez. Não. Mas quantos é que ficaram com ele? 12. Mas ainda fica pior. Verso 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Ele nem 12 tinha. Jesus percebeu que a mesma verdade que pode libertar uma pessoa é a mesma verdade que outros acharão ofensiva. E não é por causa do nosso tom de voz, repito, não é por causa do nosso vocabulário, nem da nossa postura. É porque muita gente recusa a quebrar a relação amorosa que tem entre o seu coração e o pecado. E a mensagem para eles torna-se ofensiva. Qualquer pessoa que venha tentar trazer-lhes uma mensagem de libertação do pecado e, consequentemente, de abandono do pecado, vai ser visto como alguém ofensivo e importuno. Então, porquê é que é urgente? E porquê é que temos ouvido sempre isto? Que é urgente levar esta mensagem ao mundo e sermos diretos na nossa mensagem, diretos ao ponto. Porque a nossa vida é um vapor. Nós não sabemos quem é que vai estar cá amanhã. Nós fazemos planos para uma semana, para um mês, para um ano, mas nós não sabemos, irmãos. Eu posso atravessar a rua e de repente já não estou cá. Eu posso ter uma doença e daqui a umas semanas já não estou cá. Portanto, se nós temos a oportunidade de dar a mensagem a alguém, nós temos que aproveitá-la. É uma oportunidade que Deus nos deu. E o Departamento dos Ministérios Pessoais aqui na igreja tem estado a fazer um trabalho, 1 ou 2 sábados por mês, de estar a distribuir livros aqui nas ruas à volta da igreja. Nós temos estado a distribuir O Grande Conflito. E O Grande Conflito é um livro que causa conflito. É verdade, causa conflito. Mas o motivo pelo qual nós temos estado a distribuir este livro e o motivo pelo qual a Conferência Geral escolheu este livro para ser o livro missionário durante estes 2 anos é porque, precisamente, nós compreendemos que estamos no capítulo final desta terra. E não há tempo a perder. Temos que fazer o que temos que fazer depressa. E por isso, quando nós andamos na rua e falamos com as pessoas, nós cada vez mais compreendemos que temos que ser diretos ao ponto e que não devemos estar com rodeios. Não só porque é urgente levar as pessoas a conhecer a mensagem, mas também porque as próprias pessoas cada vez querem que nós sejamos mais diretas com elas. As próprias pessoas cada vez veem mais para além daquilo que é às vezes uma fachada que nós pomos para tentarmos não ser diretos. E é preciso sermos mais diretos. A verdade é que o grande conflito, ele causa conflito. E às vezes nós entramos em choque com as pessoas. Às vezes temos reações extremas, tanto para o bem como para o mal. Mas está tudo bem. Não tem problema. É mesmo assim. É mesmo assim. A mensagem traz conflito. Também a mensagem de Jesus causa conflito. Em João 6, nós vemos que esta mensagem de Jesus trouxe conflito. E agora as pessoas começaram a afastar-se dele. E então uma das coisas que Deus tem para nos dizer esta manhã é que todos aqueles de nós que queiramos partilhar a mensagem, nós vamos ter que passar pela experiência de João 6. Nós não podemos estar a tentar evitá-la. Vai acontecer. É inevitável. Vão haver alturas em que nós vamos ter que dizer coisas potencialmente desagradáveis e duras. Isto significa o quê? Significa dizer a verdade, ok? Sabendo que algumas pessoas vão talvez ficar ofendidas. Talvez, independentemente da forma como nós o dissermos. Significa ficarmos firmes à verdade. E isso significa que potencialmente vamos ter que passar por tribulações e por dificuldades que ninguém quer ter, mas que são necessárias, são inevitáveis. Em 2 Timóteo 3,12,
vou só citar rapidamente, diz: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que é que diz o texto? Talvez, possivelmente, quiçá. Não, diz que todos aqueles que querem fielmente viver em Cristo Jesus vão ter que passar por perseguições. Não vamos andar a fugir disso, porque sabemos que vai acontecer. E por isso, irmãos, é que o amor a Deus tem que ser o nosso principal fator de motivação. Não há volta a dar. Nós vemos que esse era o principal motivação para os apóstolos no seu tempo, sem dúvida. Porque eles sabiam bem o que é que se estavam a meter. Eles sabiam que professar ser cristãos sob domínio romano significava a morte. O mais certo era isso. E nós sabemos que todos morreram às mãos dos seus, daqueles que os perseguiam. Lá atrás não era nenhuma brincadeira chamar-nos cristãos. Hoje em dia é fácil, não é? Hoje em dia qualquer um se chama cristão. Mas hoje em dia também muitos cristãos não têm um impacto verdadeiro no seu meio, na sua comunidade. Se calhar fazem muito ruído. Mas as pessoas não se incomodam muito com isso. Quando fazemos só ruído, deixa-os falar. Estão só a fazer ruído. Mas se nós começarmos a impactar as nossas comunidades, o nosso meio, a transformar vidas, a mudar comunidades inteiras, fazer com que guardem os mandamentos de Deus, de repente já não trabalham ao sábado, nós aí começamos a fazer inimigos, muito rapidamente. Muito rapidamente. Tal como aconteceu com Jesus. Então, eu queria concluir esta mensagem indo até ao livro de Jó. Vamos tirar algumas lições do livro de Jó. E vamos ao capítulo 1, no verso 1. Vamos começar do início. Jó 1, verso 1 diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Como é que Deus via Jó? Era íntegro, teme a Deus e odeia ao mal. Era um servo perfeito. Era ou não era? Alguns não estão convencidos. Era íntegro, temia a Deus e afastava-se do mal. Se isto não é perfeição cristã, não sei o que é. Ok? Ele era um servo perfeito. Jó sabia disto? Não. Vejam no capítulo 9, no verso 20. Diz assim: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Deus não achava que Jó era perfeito? Sim, mas Jó... Não. Qual era a diferença? A diferença é que foi Deus que disse, não foi Jó. Se Jó dissesse que era perfeito, ele estava-se a dizer a si mesmo que era perverso. Palavras dele. E verdade. Nós não precisamos ter medo da mensagem da vitória sobre o pecado ou da perfeição cristã, nem precisamos ter medo de usar este vocabulário. Ok? Nós temos que nos lembrar que não sou eu que digo que sou perfeito. É Deus. Então, o povo de Deus, antes da vinda de Cristo, nós sabemos pela sua palavra que Ele vai atingir uma norma de perfeição. Uma norma de um patamar onde já têm total e ampla vitória sobre o pecado. Ok? E vão refletir totalmente o caráter de Deus. Mas não vamos ser nós, e não vai ser ninguém que vai dizer: cheguei à perfeição. Estou lá. Não vai acontecer. Porque se isso acontecer, é porque não chegou. É Deus quem diz. Continuamos em Jó, no capítulo 1, os versos 6 e 7. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear nela. Satanás, ele estava a usar uma linguagem de domínio, não é? A terra pertence. Eu faço o que quero. Eu entro, eu saio, eu passeio. Não é? E ao mesmo tempo ele estava a implicar algo. Que era: como a terra me pertence, os seus habitantes também me pertencem. Eles fazem o que eu digo. E Deus diz assim: é?
E do versos 8 a 11 diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura temes Jó, Deus de balde? Porventura tu não o cercaste a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se ele não blasfema de ti na tua face. O que é incrível nesta história é que Satanás e Deus estavam a ter um diálogo acerca de Jó e Jó não fazia ideia que isto estava a acontecer. Ele estava a viver na sua prosperidade, nas suas bênçãos, certamente grato por elas, certamente a usá-las de forma justiciosa e correta, e de repente vem Satanás e diz a Deus: Olha, o motivo pelo qual este teu servo é fiel é porque colocaste uma bonita cerca à volta dele, mas tira tudo isso e tu vais ver como ele blasfema da tua cara. A razão pela qual nós sabemos que esta experiência de Jó é precursora da experiência do povo de Deus no final dos tempos é porque em Apocalipse 13 diz que vai haver um tempo em que nós não vamos poder mais comprar nem vender. O que é que isto significa? Significa que toda a estrutura social e económica na qual nós sustentamos a nossa vida e o nosso sustento vai nos ser retirada debaixo dos pés. Vai ser entregue nas mãos de Satanás. E, portanto, tal como foi aqui com Jó, isso vai acontecer para o povo de Deus. No verso 12 de Jó 1, diz: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Eis que quanto? Tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus deu a permissão a Satanás para tirar tudo a Jó, menos a vida. Nos últimos dias da Terra, o povo de Deus vai chegar a um momento em que ele vai ter que perder tudo o que tem. Deus diz: Eu vou ter um povo que ainda assim vai guardar os meus mandamentos. Porque ele não me está a servir, porque ele não me está a adorar, seja por qualquer recompensa terrestre ou vindoura, mas ele está-me a adorar e a servir-me porque ama aquilo que eu sou. E este foi o mesmo teste que Jesus deu àqueles milhares de pessoas que estavam sentadas perante ele naquele dia. Eles estavam a segui-los pelos pães e pelos peixes e não por aquilo que Jesus era. E muitas vezes as pessoas também vêm à igreja a pensar naquilo que podem receber e esquecem-se daquilo que podem dar. Devia ser a principal razão. Do que nós damos até agora, foi permitido a Satanás atacar Jó? Sim ou não? Sim. Foi por causa do seu pecado? Não. De facto, foi por causa de algo que Deus viu em Jó e que ele não viu em si mesmo. Pergunto: não seja talvez o motivo pelo qual muitos de nós também sofrem nas mãos do inimigo provações, sofrimentos, porque estamos a tentar manter-nos fiéis a Deus? Na verdade, nós olhamos para nós e se calhar vemos alguém perverso e indigno. Mas se calhar Deus está-nos a querer dizer: olha, na verdade não estás longe do reino. Eu vejo-te a lutar a cada dia. E sim, tu cais. Muitas vezes até. Mas tu tentas levantar-te de novo. E estás a tentar. E eu estou contigo. Eu quero que deixes de alimentar os pensamentos de Satanás. Porque eu olho para ti e vejo a menina dos meus olhos. Vejo alguém por quem vale a pena morrer outra vez. A Bíblia diz que o nosso Pai do Céu nos ama. E talvez o motivo pelo qual muitos de nós estejamos a passar por muito é precisamente porque estamos a tentar honrar a Deus nas nossas vidas. Então, o propósito deste estudo é que nós compreendamos que Deus está a tentar levar-me a mim e a ti à experiência de João 6. É uma experiência inevitável de todos os fiéis. Deus quer nos dizer hoje 3 coisas. Meus filhos, em primeiro lugar, mantenham-se fiéis à mensagem verdadeira. Não importa o que isso possa causar aos outros. Em segundo lugar, deixem que o amor de Deus seja a vossa principal motivação. E em último lugar, e em terceiro, compreendam
se abraçarem esta mensagem, vocês vão ter problemas. Vocês vão sofrer perseguições. Vocês vão ter que passar por um mau bocado em certas alturas. A igreja está mal, o mundo está mal e vai ficar pior. Mas no final eu vou vencer. E quero que vocês vençam comigo. E quando Deus vencer, Ele vai ter um povo que vai prevalecer. Sabem porquê? Porque coroou a Jesus Cristo como Rei do seu coração. E esta mensagem, não sei se já se perceberam, mas eu também estou a passar um pouco pela experiência de João 6. Porque esta mensagem parece de facto um bocadinho dura. Parece que nós vamos ter que passar pelos sofrimentos, pelas provações e não há falta a dar. E onde é que está a esperança? Bem, parte da esperança está no que lemos logo no início, não é? Deus está a preparar-nos uma morada. Essa é uma grande esperança que nós temos. Mas será que é suficiente? Eu acho que não. Eu acho que a maior esperança tem que estar agora connosco. E a esperança é precisamente esta. É que se nós coroarmos Jesus Cristo como Rei das nossas vidas e dos nossos corações, irmãos, nós vamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Nós vamos ter uma paz que é impossível suplantar. E que qualquer provação não pode fazer moça em nós. Porque sabemos que estamos no caminho certo e que Deus está ao nosso lado. Então, este é o meu encorajamento para vocês hoje. Não evitem a experiência de João 6. Abracem-na. Vivam-na. E estejam preparados para ela. Talvez o motivo pelo qual estamos a passar por duras provas agora é porque estamos no bom caminho. Que Deus nos ajude e nos abençoe a todos. Amém.